Dormir bem é envelhecer com saúde. Com esse tema, a semana dedicada ao sono no Brasil quer conscientizar as pessoas para a qualidade e os cuidados do sono. Por isso, hoje nós vamos conversar então com a doutora Renata Gonçalves, neurologista, para falar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vindo ao programa Ver Mais. Inclusive, quem estiver assistindo, a gente está trazendo durante essa semana alguns temas referentes à questão da qualidade do nosso sono. Você tem alguma dúvida? Pode participar, claro, pelo nosso número do WhatsApp, tá? Doutora, eu começo perguntando sobre essa questão quando envolve a qualidade do sono. Enquanto dormimos, o nosso cérebro também continua trabalhando? Sim, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada. A gente tende a pensar muito no sono como um processo passivo, né? Que tudo parasse, a gente desligasse e pronto. Mas, na verdade, o sono ele é um processo ativo ali do nosso cérebro. Então, durante o sono, acontecem várias atividades ali no cérebro, de regulação de homeostase, hormonal, de temperatura. Durante o período do sono, o processo ele fica muito ativo também. Várias coisas acontecem ali durante o sono, tanto em relação à consolidação de memória, em relação à própria imunidade, essa questão dos hormônios. Então, durante o sono, o processo tá ali, o cérebro está ali trabalhando o tempo inteiro. Tá? Por isso se começou a pensar tanto em cuidados com o nosso sono. Sim, nos últimos anos o sono vinha aí sendo cada vez mais negligenciado. A gente vive numa sociedade que a gente chama de uma sociedade 24/7, que as pessoas estão ligadas ali 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não desligam. Né? Não desligam. E isso, ao longo dos anos, o sono foi deixado aí para trás, como se as pessoas tivessem que pensar o tempo inteiro em produtividade, em trabalho, estudo, e o sono sempre ficando ali em segundo plano. Nos últimos anos foram aparecendo várias doenças, várias associações de doença com essa falta do sono, tanto com a privação do sono, a insônia, quanto alguns distúrbios que podem acontecer ali durante o sono, como a apneia e outros distúrbios próprios do sono ligados ao sono. A gente separou algumas palavras, alguns temas para a gente tentar entender um pouco mais. A primeira delas é a questão da rotina. E a doutora deu um início aí falando dessa geração 24/7, o quanto a nossa rotina e principalmente naqueles momentos antes de dormir podem influenciar. Sim, a nossa rotina ela influencia muito ali no que vai acontecer durante o sono. Não só ali naquelas horas que antecedem a hora de ir para a cama, mas desde a hora do acordar de manhã. Então é importante, durante o período da manhã, principalmente, ter uma certa exposição à luz natural. Tá? Isso vai ajudar a regulação ali do nosso ciclo circadiano. E no período da noite, à medida ali que o sol vai se pondo, vai ficando mais escuro, tentar ter atividades ali mais monótonas, tá? Que ajudem aos poucos a pessoa a ir desacelerando para conseguir vir um sono ali com mais qualidade. Evitar nesse momento muita exposição à luz, a telas. Né? E aí o celular é um Os grande vilão. celulares é um grande vilão nos dias de hoje. O celular, a internet, rede social, computador, a própria televisão, isso tudo emite, além do estímulo, que a pessoa quer cada vez ficar ali acordada, acompanhando tudo que está acontecendo, a própria luz desses aparelhos, ela inibe um hormônio que é importante para o nosso sono também. Tem mais um tema que a gente separou para tratar na questão da qualidade do sono, que é a questão a insônia, justamente o contrário. O celular, a gente falou agora há pouco, é um grande vilão. O manter-se, a cabeça ligada, às vezes pensando nas atividades do dia seguinte, isso também ajuda? Ajuda e muito. Na insônia, a gente tem ali tanto os fatores predisponentes, que a pessoa já tem aquilo intrínseco, tem alguns fatores que são precipitantes da insônia, tá? Que é, por exemplo, essa questão da ansiedade, de ficar preocupado com o dia seguinte, e também alguns fatores que são perpetuadores, que é muito relacionado aos hábitos também. Tá? E isso acaba, ao longo da vida, uma pessoa que tem uma insônia uma noite, no dia seguinte ela já sente ali que não está rendendo do mesmo jeito, o ritmo não é o mesmo. Imagina o efeito disso mais a longo prazo ali no cérebro.
É verdade. E aí, dentro dessa questão de rotina, insônia, a gente entra em mais um tema também. Vamos dar uma olhadinha agora, qual é a palavra que a gente tem, que é justamente até uma pergunta. Atividade física ajuda ou atrapalha? Muita gente acaba fazendo atividade física no horário mais da noite. E aí a doutora falou há pouco, né? A hora que anoitece, tentar fazer umas atividades mais relaxantes. E a questão da atividade física, se a pessoa só tem aquele horário para fazer? A atividade física, ela, no geral, ela vai ajudar a questão do sono. Mas o ideal é que ela não seja muito próximo ao horário de dormir. Então, que seja ali pelo menos umas 4 horas antes do horário ali de ir para a cama, senão pode acabar interferindo muito. Você desperta? Ela desperta, mas é o único horário que eu tenho para fazer. Faça, chegue em casa, toma um banho mais relaxante, procure fazer atividades ali que vão relaxar a pessoa depois, para isso não interferir tanto nessa questão do sono. Vamos a mais ali um tema que a gente separou? Compensar o sono é correto? Como a doutora há pouco também falou, eu tive uma noite em que não dormi muito, então eu vou compensar depois. É correto? É correto, porque a pessoa fica sempre ali com um débito do sono, então é como se ela estivesse sempre devendo, então é bom que ela pague esse débito do sono. Mas o ideal é que tenha-se ali uma certa rotina do sono, tá? Que ela durma mais ou menos no mesmo horário todas as noites, acorde mais ou menos no mesmo horário e tentando manter isso mesmo nos finais de semana. Para encerrar, doutora, uma pergunta, né? O tema que remete justamente à questão do envelhecer com saúde. Por que essa preocupação? O dormir pouco ou dormir mal, ele reflete em quais problemas? E aí a gente não está falando nem só a curto prazo, né? Médio e longo prazo. Sim, o sono hoje ele é muito relacionado com as questões de saúde como um todo, tanto metabólica, em relação à imunidade, e também em relação à questão das demências. Não só as demências, mas também a dificuldade de concentração, de atenção ali no dia a dia. A gente tem no cérebro um sistema que é chamado sistema linfático, que ele é responsável por fazer uma limpeza das toxinas, né, de vários produtos que vão sendo produzidos no cérebro ali ao longo do dia. E à noite esse sistema trabalha mais. Então, nas pessoas que estão tendo ali uma privação do sono, um sono sem qualidade, é como se várias substâncias foram se acumulando ali no cérebro e isso, ao longo prazo, tem tido uma certa associação com o desenvolvimento de demência. Então, por isso, esse tema da campanha desse ano, focando na importância do sono para o envelhecimento com saúde. Tá certo. Tem uma pergunta pelo WhatsApp que chegou aqui para a gente. Vamos dar uma olhadinha, então, quem está assistindo, ver mais, participando, é a Isabel. Eu não consigo dormir direito, pois tem um zumbido no ouvido. O que pode ser isso? Claro que é uma pergunta ainda muito genérica, né? Vale destacar, Isabel, procurar um especialista, conversar com o médico, mas já dá para dar alguma dica, mais ou menos, doutora? Sim. Os problemas de sono, às vezes, podem ser por causa de outras doenças, certo, né? Tem ali a questão comórbida do sono. Então, o ideal é que ela procure um especialista para avaliar o motivo desse zumbido, que aí podem ter várias causas, desde ali algum distúrbio no labirinto, alguns casos pode ser algum problema no cérebro, na circulação. Então, isso vale a pena investigar melhor. Para ter um dormir, né, adequadamente, dormir relaxante, porque deve ser um incômodo mesmo o zumbido, né? Fora a insônia que muitas vezes acaba acontecendo, enxaqueca também ajuda, né, doutora? Sim, várias doenças podem acabar interferindo ali. Tanto algumas doenças que são próprias do sono, tá? Como a apneia, a própria insônia, síndrome das pernas inquietas, o bruxismo. Vários fatores podem contribuir para o sono, como também outras doenças que às vezes as pessoas não associam tanto, como obesidade, hipertensão, né? Alguns problemas cardíacos, o próprio zumbido, dor de cabeça. Isso tudo pode acabar interferindo na qualidade do sono também. E vale destacar, tudo tem o seu tratamento, com o acompanhamento de uma pessoa, de um especialista. Então, a dica é, procure o especialista para poder ter o caminho certinho, independente de cada situação. Sim, se a pessoa perceber alguns sintomas, né, que não está tendo dificuldade para iniciar ou manter o sono, se ela tem despertares frequentes ali durante a noite, se acorda no dia seguinte com a boca muito seca ou com a sensação de dor nessa região da mandíbula,
Se já teve ali durante a noite, até parecendo que parou a respiração por alguns minutos, por alguns segundos, ou muito ronco, sensação de incômodo nas pernas, de querer mexer muito as pernas ali durante a noite, logo na hora que deita. É importante avaliar isso melhor com o especialista, porque ela pode ter um distúrbio do sono que está atrapalhando aí essa qualidade do sono e interferindo muito nas outras doenças aí no organismo, tanto um efeito imediato quanto esse efeito a longo prazo na saúde também. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos. Doutora, uma ótima tarde. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Enquanto a doutora vai saindo aqui do estúdio, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos.